Fala meu povo, boa tarde a todo mundo, bem-vindo de volta em um novo episódio do programa A Capoeira e Eu. Quem fala é o professor Piau de Roma, Itália, e hoje junto com a nossa amiga Ale de Madrid vamos se conectar com o outro lado do mundo, né gente? Vamos se conectar com o Japão e feliz demais porque essa aqui é uma live que a gente esperou muito, desde o dia 26 de março, daquele domingo, que infelizmente a gente não poderia fazer por alguns problemas que tinha a nossa convidada, mas hoje é o dia, gente. Hoje vamos fazer esse super bate-papo. Vou chamar agora a minha amiga. E pronto, Ale. Boa tarde todo mundo, boa tarde, a nossa convidada já está conectada, boa tarde Padeiro, boa tarde Lucas, mestre Muralha, boa tarde, ou é boa noite, lá, acho que está na Tailândia o mestre. Boa tarde amiga. Boa tarde. Beleza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então, vamos tentar novamente fazer, né? Depois daquele 26 de março que a gente não conseguiu fazer, hoje Sim. a nossa convidada já está pronta, todo mundo está pronto. Exato. E não, vou chamar logo. Sou super animado por essa live. Mas como é hoje, podemos dizer... Oh, bem-vinda, contramestra Juliana! Olá! Olá, Obrigado. boa noite. Boa Bem-vinda no nosso... noite. Feliz de ter uma grande convidada como você nesse grande projeto, nesse projeto da Capoeira e Eu. E finalmente a gente pode ficar um pouco junto, pode fazer esse bate-papo, né? Verdade. Eu estou muito feliz pelo convite também. Gratidão a você, a Lê também. Obrigado aí pra gente trocar essa energia hoje. É isso. Mas como hoje a gente pode dizer boa noite para quem é boa noite, boa tarde para quem é boa tarde e bom dia para quem é bom dia, né? Como lá no Brasil, né? Verdade. Hoje é assim, um dia inteiro. Eu acho que é bom. Primeiro, exato, né? Boa noite, Ju. É um prazer para a gente ter você aqui. Você sabe que eu sou tua fã, te admiro e te sigo o tempo todo. E é verdade que ter você aqui na live para a gente é até uma honra mesmo, tá? Isso é de primeira. E eu queria dizer que para as pessoas que ficaram pendentes da live anterior, né, que surgiu um imprevisto, que a vida é feita de imprevistos mesmo, mas o mais importante é superar, passar e seguir com o objetivo, que isso que é o que a gente está fazendo hoje. Verdade. E dizer que tem um montão de gente já entrando, escrevendo, se conectando, mandando mensagem. E o peão é a pessoa que se quer daí responsável por isso. E pode acontecer de algum momento, assim, ele meio que falar algo que ele veja aí. Mas você, Ju, também o que você veja aí com quem você queira falar, se queira responder alguém, se queira mandar um oi para alguém. Sinta-se à vontade, tá? Não tem... Eu tô vendo aí que as pessoas já estão escrevendo, já estão mandando mensagem, e eu acho que é muito legal que o que está acontecendo hoje, por você estar tão longe, né? Você está no Japão, a gente está aqui na Europa, na Itália, Espanha, e aí tem a galera lá no Brasil. E a Capoeira e Eu tem como objetivo isso mesmo, conectar as pessoas através dessa live. E a gente hoje está conseguindo mesmo, né? Verdade. Uma grande conexão. Isso. Queria mandar um grande abraço pelo mestre Muralha, que está na Tailândia, que amanhã tem uma luta, e fala para mim, manda um grande abraço para minha amiga Juliana, sou um fã dela. Grande abraço para o mestre Muralha. E abração, mestre. Mestre Pelezinho, que está conectado com a gente, entrando nessa live, né, ao vivo com as pessoas, se conectando, feliz demais. E aí, vamos começar nesse bate-papo? No Japão. Eu tenho um monte de perguntas, mestra, mas não vou deixar para ler. Vamos organizar aqui, porque a gente sabe que os convidados, a gente propôs a ideia de 1 hora de live, tenta sempre, eu juro, fazer a live de 1 hora, mas é muito conteúdo, é muita história, é muitas coisas, mas a gente vai tentar se organizar da melhor maneira possível, né?
Agora, um dos perfis que a live tem, Ju, é começar a pessoa mesmo se apresentando e falando um pouco lá de onde é, do comecinho da vida, da história da família, como meio que surgiu no mundo, assim, eu tenho maneira de dizer, né? Então, primeiramente, né, meu nome é Juliana Araújo, né, e sou conhecida assim, na capoeira por algumas pessoas ainda, pretendo ainda viajar ainda muito, conhecer, fazer bastante conexões. Então, como Juliana Capoeira, então assim, sou filha da Nilza Corrêa de Araújo, Fernando Jorge Coutinho Gouveia, minha mãe é corumbaense, né, e meio bugre, mistura com índio, meio misturada. E meu pai também é lá do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Então, assim, a minha conexão foi lá em relação à capoeira. Comecei aos 10 anos de idade a treinar capoeira no Ginásio Municipal de Esportes. Era um projeto voluntário. E aí, de lá para cá, são, na verdade, 28 anos de prática. Nunca mais parei com a capoeira. Então, assim, esse ano vai completar 29 anos que eu treino capoeira. Então, assim, já treinei com algumas pessoas. Então, lá eu comecei com o mestre Alcides, que foi lá em Três Lagoas. Aí teve o professor Carlos, que era do mesmo grupo. E ali a gente tinha... os nossos era tudo assim, criança, adolescente, né, que treinava. E aí depois eu fui dando continuidade. Dessa turma muitos foram parando, né? E aí com 11 anos eu tive a oportunidade de ir pro meu primeiro campeonato de capoeira fora do Mato Grosso do Sul, em outro estado. Nossa. Já fui para Paraíba. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você começou com 10 anos num projeto social, né? Isso. Mas você já conhecia a capoeira? Você foi levada até lá porque você queria a capoeira? Como é que surgiu a capoeira na sua vida, ademais dessa parte prática? Então, foi, na verdade, meus primos me apresentaram para capoeira. Então, assim, eles começaram a praticar e aí um dia, sempre geralmente, assim, aquela coisa de prima, ia final de semana para casa da minha avó, aí meus primos estavam lá, a Dani, o Neto, né? E são 2 irmãos, e aí eles me convidaram para conhecer a capoeira. Aí minha tia levou a gente, né? E aí eu falei, nossa, interessante isso aqui, né? E aí foi legal, porque eu era uma criança, assim, muito ativa, além do normal, enérgica, muito enérgica, né? Então eu ficava correndo de bicicleta para lá e para cá. Minha mãe tinha um salão de beleza, né? E aí eu ficava na calçada correndo para lá e para cá de bicicleta, andando de patins. E aí as clientes dela falaram, Nilza, acabei de ver a Juliana ali correndo daquele jeito, Nilza, vai lá ver o que está acontecendo, né? Perigoso. E aí minha mãe não sabia se cortava cabelo, se ia lá para fora olhar, né? E aí, tudo. Eu sempre queria aquelas coisas... minhas brincadeiras não era nada de quebra-cabeça, essas coisas. Sempre coisa agitada, né? Aqueles pocobol, não sei se vocês já ouviram falar. Subia em cima e pulava, aquela bola que tinha um disco, né? Aí, eram essas coisas. Aí minha mãe pegou, aí meu primo me levou. Só que minha mãe não estava entendendo nada, né? Falou, mas... Só que com 10 anos eu já pegava minha bicicleta e já andava, né, de bike. Então eu sabia já onde era o rumo lá do ginásio, né? Era só pegar a rua reta assim de casa e ia lá parar no ginásio. Aí minha mãe, como era muito corrido para ela falou assim, como que eu vou te levar, né? Que aí... sozinha, mãe, né? Vou sozinha. Porque os meus primos, eles iam com a minha tia, tudo a gente só encontrava no final de semana. E tinha capoeira durante a semana, né? Aí eu falei assim, não, então eu vou de bicicleta. Eu peguei a bicicleta e fui. E aí foi muito legal isso, porque teve uns campeonatos internos, né? Eu comecei a me dedicar bastante, meus primos pararam. Aí eles acabaram parando e eu continuei. E aí teve uma seletiva em Campo Grande, que é estado do Mato Grosso do Sul, né? Que é a capital, quer dizer. E
na seletiva eu passei para ir para João Pessoa, na Paraíba. Aí eu falei, nossa, falei, e era nova de capoeira, né? Era um campeonato brasileiro. E você tava com 11 anos? 11 anos. Aí o que aconteceu? Falaram assim pra minha mãe, olha, o meu mestre foi lá em casa, né? E antes disso ele já tinha conhecido minha mãe e falou, nossa, vamos investir nela, porque ela gosta, ela tem futuro na capoeira, né? E foi falando, minha mãe falou, deu o maior apoio, só que achou estranho eu ter que ficar 30 dias fora de casa, com 11 anos de idade. É um pouquinho estranho, Aí minha mãe falou, não, eu levo ela para Campo Grande junto com você, vou saber, né, onde ela vai ficar. Lá eu tinha que tirar minha identidade, tudo certinho para poder viajar. Aí minha mãe me levou, aí eu conheci a família que eu ia ficar lá na casa, que era do seu Levi, que tem 2 filhas, que hoje em dia faz parte do grupo Memória de capoeira ainda que eu fazia parte, né? E o seu Levi também faz parte do grupo Memória. Muito interessante essa história. Porque ele era presidente da Fundesporte, né? Então, assim, ele me acolheu na casa dele junto com as filhas dele. Uhum. E o mestre que conduzia elas e era do grupo delas, né? No caso era o Mestre Aranha, que é o meu mestre hoje em dia, que sempre foi meu mestre. Desde quando eu conheci ele, mesmo assim depois eu treinando no grupo que eu treinava, mas eu considerei ele porque ele que me instruiu para esse campeonato. Foi muito interessante. Muito. Foi marcante para você, né? Porque, poxa, eu fico imaginando uma criança tão pequena, né? Sair de uma... Porque pelo que você está explicando, você era uma criança muito ativa, você gostava do esporte, só que não sabia focar para algum lado, lógico, óbvio, né? De tão pequena que você era. E quando você encontrou a capoeira, você falou, aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer. Mas você saltou disso para estar participando de um campeonato brasileiro, que é uma coisa louca. Um campeonato brasileiro, né? Sim. Nossa, mas foi acho muito fundamental legal. o apoio dos seus pais, né? Os seus pais te apoiaram muito. Isso aqui foi fundamental para você, para uma criança, né? O apoio dos pais, né? É incrível. A minha mãe, assim, na época, né, minha mãe, separada do meu pai e tudo, mas a minha mãe sempre foi muito guerreira, assim, falou assim, não, se você quer isso, então vamos lá, né? E na época o Mestre Aranha ensinou uns toques de berimbau, ele falou assim, ó, você tem que saber o básico, né? Angola, saber São Bento Grande, de Angola, e foi o básico, mas eu já sabia algumas coisas, porque tinha um colega meu que às vezes ele aparecia, eu pegava o berimbau, levava até ele e falava, me ensina a tocar. Aí eu ficava, me ensina. Então, assim, com 11 anos eu já sabia tocar Angola, já o básico, né, do berimbau, assim. Aí chegou lá no dia do campeonato, lá em João Pessoa, a gente tinha que fazer uma encenação, né, em relação à escravidão, aquela coisa toda, e tinha que tocar berimbau. E aí eu falei, nossa, que legal, né, foi interessante. Aí eu escutando, aí teve outro preparador, que era do grupo Muzenza na época, que era o Passo Preto. Ele começou, aí só que eu achei diferente, porque eu falava assim, nossa, mas o estilo dele é diferente do meu estilo. Porque na época a gente jogava São Bento Grande Pequeno, aí jogava Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande Pequeno, São Bento Pequeno de Angola e São Bento Grande de Angola. E depois, e não existia o São Bento de Bimba pra gente, né? Então era aquela queixada com aquela negativa de fuga, não sei se vocês lembram dessa época toda, né? Então, e aí de repente ele ensinando troca de negativa, ensinando a cadeira. Mas com 11 anos você já conseguiu identificar que algo estava diferente ali. Eu comecei a falar, eu falei assim, nossa, mas meu estilo é diferente, pensando, né? A nossa capoeira é diferente e a dele, só que ele foi tão assim, humilde, porque tem pessoas que geralmente quando vai ensinar, não, isso daí não serve, né? Ele não, ele falou, não, ele foi tranquilo, ele falou assim, Juliana,
aqui a gente já treina dessa forma mais diferente, né? Diferenciada e tal. Ele falou assim, mas você pode englobar, né? Ele não falou com essas palavras, falou mais simples, lógico, né? Para eu entender. Você pode englobar com a sua capoeira e aí a gente vai treinando e vai fazer um misto, né? E eu achei interessante isso, foi muito bom. Sim. E aí tinha uns mestres que passavam algumas dinâmicas lá no dia, né? E resumindo, assim, essa parte do campeonato, eu fiquei em 7º lugar do Brasil nesse campeonato. Foi muito legal. Como primeira vez, E aí, um super lugar, né? um ano de capoeira, né? Conheci o mestre João Pequeno, na época estava lá no JEBs, né? Que era Jogos Estudantis Brasileiros, né? Então aí, o que aconteceu? Foi um despertar para capoeira. Foi como se eu tivesse atravessado um portal, né? Porque eu olhei assim e falei, nossa, a gente ficou no hotel, de frente ao mar, assim, sabe? Aí eu ia pra lá, ia treinar. Aí eu pensei comigo, né? Falei assim, a capoeira tá me dando tudo isso, né? Essa oportunidade, né? E aí foi onde que despertei pra capoeira e nunca mais pensei em outra coisa na vida, né? Aí... Essa paixão do berimbau, a Edna Oliveira está escrevendo essa paixão do berimbau que você, essa boa lembrança, né? Foi uma grande paixão que você fez um chaveiro lindo também de berimbaus, né, Ju? Legal. O seu trabalho, acho que você já colocou algumas fotos na internet desse chaveiro, ou não? Lembro de algum seu trabalho de berimbau. Sim. Eu faço os berimbauzinhos artesanal, assim. É muito legal. E essa questão... Oi, desculpa. Aí teve essa parte, inclusive esses dias eu estava conversando com um colega meu, ele entrou em contato comigo, e foi ele falou assim, ô Ju, e aí, tudo bem? E aí a gente conversando e tal, ele falou assim, nossa, aí do nada veio mais uma nostalgia, né? Porque era ele que eu ficava, naquelas palavras, falando, enchendo o saco para me ensinar a tocar berimbau, né? Então, assim, e a gente se conectou de novo, depois de muito tempo. Ele é bem mais velho que eu, mas continua com cara de meninão, né? Ele falou assim, nossa, eu lembro daquela época. Muito legal, muito legal. Né? Eu acho muito legal esse lance da gente lembrar de coisas que muitas vezes a gente chega até a passar como algo que não... E quando a gente vive determinadas coisas, é meio que sem importância, né? E depois, com os anos, esses detalhes tão pequenos naquele momento fazem toda a diferença, né? Eu acho que é uma coisa, igual você falou assim, né? Até me emocionei em um determinado momento quando você falou da sua mãe, porque o que o Pião falou é verdade. Nossos pais têm um poder sobre o futuro de uma criança incrível, né? Incrível, porque hoje em dia você é o que é porque lá atrás a sua mãe falou, não, peraí, se é assim eu vou te apoiar, vou te ajudar. E fora toda a luta e todas as batalhas que ela teve que superar para poder te ajudar a se manter aí, né? Isso aí é muito, assim, eu acho isso muito legal que você tenha falado, ainda mais desde essa perspectiva tão importante, porque as pessoas que estão vendo a live também, muitos são pais, muitos são mães, e é muito legal quando as pessoas veem que o mais difícil nessa vida é ser mãe e ser pai, né? Mas quando a gente dá aquela acertada assim, a gente consegue ajudar bastante os filhos. Mas agora me diz uma coisa, teve algo nesse momento, assim, desse começo, não digo já nesse primeiro ano, nada, mas depois de um certo tempo, tem algo dentro do que é a capoeira que para você despertou mais interesse? Desde da parte luta, da parte folclórica, da parte de musicalidade, teve algo ou foi tudo mesmo? Então, na verdade, quando eu comecei a capoeira, assim, nessa época, eu não conhecia as manifestações culturais, né? O pessoal que treinava a gente era mais assim, só capoeira mesmo, né? Não tinha uma ukulele, a gente não fazia puxada de rede, a gente não fazia nada disso. Então eu sempre me apegava assim, gostava muito do salto, né? De saltar, de fazer acrobacia.
Mas uma coisa que foi muito interessante, porque tudo foi... Eu falo que foi tipo uma sincronicidade foi acontecendo na minha vida. Porque, assim, eu tive um episódio muito difícil quando eu completei 12 anos de idade, que, como eu falei para vocês, eu era uma criança muito agitada, muito, então eu não parava. Aí tava tendo um churrasco na casa dos meus parentes, minha mãe tinha uma mobilete. Aí, Não quero aí imaginar. o que aconteceu? Eu peguei a mobilete escondida da minha mãe tava lá, comendo, tranquila. Aí eu peguei a mobilete e fui dar uma volta com a minha prima. Minha prima era meio gordinha, né? Assim, né? Nada contra, tá? Eu tô falando assim, no caso, né? Ela era cheinha. Poder explicar E ela... provavelmente o que venha depois, Sim, né? e eu era um palitinho, né? Palitinho. E aí eu, pã, com a mobilete, aí de repente a mobilete era boa, né? Eu falava que era envenenada, ela corria bastante. E aí passou um pastor alemão bem na frente, um cachorro. Ah, que foi aquilo? Na hora que bateu, eu já fui arrastando de lado, ralando o rosto todo. E aí minha prima caiu em cima da minha perna junto com a mobilete. Aí aquela hora eu já não consegui levantar. Aí já foram me socorrer. E aí quando olharam, falaram, vixe, a perna dela. Aí na época não tinha SAMU nem nada. Aí pegaram e me levaram de caminhonete pro hospital. Aquilo, a perna mexendo. Chegou lá, tinha quebrado a perna. Ai, Quebrei a perna. Imagina, com 2 anos de capoeira, quebrar o joelho, né? E aí quebrei e ralei toda. E o que eles fizeram, né, no hospital? Eles limparam meio por cima e engessaram. Aí no que engessaram, depois de uma semana, foram abrir assim, aí tava tudo assim, inchado. Aí teve que pegar a agulha, tirar o sangue coagulado. Então, assim, eu lembro muito disso e normal. Sofri demais. Só que todo momento, eu me apeguei na capoeira porque eu falei, não, a única coisa que vinha na minha cabeça, eu vou voltar a jogar capoeira? Então eu pensava isso, vou voltar. O médico falou, olha, não sei se... Todo médico, né, na verdade, ele vai por esse lado, né, lado físico, né. Ele falou assim, não sei, você é muito nova, com certeza você vai voltar, mas vai com calma. E aí eu fui me fortalecendo naquilo. O que me ajudou muito, igual você falou assim, a parte... O que eu mais gostei na capoeira nesse início, assim, foi as amizades, de verdade. Isso foi uma coisa que me fortaleceu, porque enquanto eu tava lá com a perna esticada, não podia, né, engessou desde aqui da coxa, assim, até lá na ponta do pé. E aí o pessoal ia lá, né, me visitar, conversar comigo, os meus colegas, né, da capoeira. Então eu falei assim, poxa, eu senti isso, que era uma família, né? Então isso foi muito bom. Só que o meu retorno para a capoeira foi muito difícil, porque eu fiquei muito insegura, né? Foi uma lesão muito grave, né, na verdade, né? Só que aí eu fui indo aos poucos, eu ia sozinha, então esse lance de treinar sozinha já também é uma coisa minha, sabe? Que eu ia lá ter uma lagoa no meio da cidade, eu começava, virava o AU, desequilibrava, mas aí foi indo. Aí com 15 anos eu falei, peraí, eu vou entrar na musculação para fortalecer a perna e fortalecer meu corpo. E a musculação também me acompanha desde os 15 anos até hoje. Então, assim, é o que me ajudou muito, né? Hoje em dia eu consegui saltar, fazer as coisas que eu faço por conta da musculação. Então, hoje eu não sinto nada, graças a Deus, assim, em relação à perna, tudo. Mas foi um episódio muito difícil, assim, para quem era hiperativa, né? Ter que parar, dar uma freada. Mas a parte, engraçado que a parte espiritual, não sei como, de que maneira falar,
mas foi me fortalecendo bastante, porque antes a capoeira pra gente era uma coisa muito de luta ali, onde eu treinava. A gente queria chutar o outro, às vezes machucar, era o que eu vivia, aquele contexto, né? E depois que eu me machuquei, eu comecei a me policiar mais para não me machucar e não machucar o outro também, entendeu? Foi muito interessante esse que aconteceu. A coisa que foi porque a capoeira é tão grande como arte, né? Que você pode treinar do jeito que precisa naquele momento, né? Está parada com a perna, pode tocar berimbau, depois fortalecer, fazer musculação. E muita sorte porque a estrutura óssea de uma criança de 12 anos é bem diferente de uma menina de 20, 25 e 30, né? Então, voltar novamente foi rápido, né? Voltar no treino. Foi ótimo, nossa, muito susto, muito medo, né? O que eu fico pensando aqui, obviamente esse aspecto físico é o que disse o peão, né? A criança ela se recupera muito mais rápido, tem uma perspectiva diferente nesse sentido. Só que o que mais está me deixando assim, a parte do que eu já te conheço, do que eu conheço de você, da sua capoeira e tal, é de que maneira tão forte a capoeira entrou na sua vida, porque o que você está contando são coisas que aconteceram e você era muito criança, né? Essa força mental que você tá falando, que você tirou de algum lugar que você não sabe explicar como, não sabe nem... É algo que nem eu consigo aqui, pensando nos meus botões, eu fico pensando, como é que pode uma criança de 12 anos falar, não, peraí, eu quero treinar, quero voltar para capoeira, então eu vou treinar sozinha mesmo, eu vou buscar musculação, porque no final isso vai me ajudar. Então todo esse movimento do planeta, né, dos cosmos, eu não sei do que, já foi para te trazer essa realidade que você tem até hoje, né? Porque só pode ser, não tem como explicar. É porque você não teria como escapar da capoeira, tá? Eu acho que é mais ou menos por isso. A vida não ia te dar essa opção. Então, mesmo você tendo que passar por essas coisas, eu acho que era... Peraí, eu vou te pressionar aqui, mas eu vou te dar a solução por aqui, né? Porque, pô, qualquer outra criança numa idade como essa se recuperaria fisicamente, mas podia estar buscando qualquer outro divertimento, por assim dizer, né? Justamente. Eu também não compreendo muito isso. Eu lembro disso, mas eu falo, mas da onde, né? Então, assim, eu não sei se sempre, porque eu e minha mãe, a gente sempre foi muito parceiras, então acho que por ser eu e ela ali, a gente conversava muito, assim, não sei se eu fui amadurecendo junto, né, ali, nós duas, então a minha mãe sempre teve essa parte espiritual muito forte, né, muito mesmo, assim, aí tem a parte da minha avó também, que é para a igreja, que a minha avó, independente sim, de religião, mas é questão de fé, né? Então, a questão de fé, independente, então minha mãe falava assim, tudo para minha mãe sempre tem uma saída, sempre tem uma solução e a positividade em primeiro lugar. Então, acho que isso veio muito forte comigo. Então, eu sempre acho que tudo, no fim, alguma coisa vai acontecer de bom e tudo eu extraio alguma coisa, sabe? Por mais que é ruim, mas eu falo, não, tem um propósito. Não adianta, que tem. Que tem. Que legal. Sim. Mas aí depois você passou por tudo isso, por essa prova de fogo, superada. E conseguiu voltar a treinar. Mas aí vamos saltar um pouco. Como você começou muito pequena, na fase já da adolescência, na fase já meio que você entrava ali nos 20 anos, 20 e poucos anos, você já levava 10 anos de capoeira. Sim. 10, 11 anos de capoeira. E é uma fase que, pelo menos lá no Brasil, já começa a ter uma cobrança diferente, né? O que você vai fazer da vida, você vai viver do quê, qual é a sua profissão, vai casar, vai decidir fazer família, sei lá, qualquer coisa. Como foi passar por tudo isso, tendo tão clara a importância da capoeira na sua vida, aí no Brasil, né? Porque quem sabe, quem tá vendo, seja de qualquer outro país, não entenda a cobrança que é ter essa idade e estar no Brasil.
ser brasileira, né? Então, foi tudo muito, assim, prematuro, assim, pra mim, né, na minha vida. Porque eu queria, desde quando eu era criança, queria fazer alguma coisa. Por exemplo, assim, eu via um carrinho de picolé, alguma coisa, eu queria ganhar meu dinheiro. Aí eu falava assim pra minha mãe, eu falei assim, tinha uma sorveteria virando na esquina de casa, minha mãe falou, não, você não precisa fazer isso, pra quê que você quer? Eu falei, mãe, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu lembro que uma vez minha mãe, a vizinha da minha mãe, pegou e fritou uns risoles. Aí eu peguei com uns 14 anos já, eu falei assim, eu vou pegar uma caixinha, ela falou pra mim, arruma uma caixinha de isopor, eu vendo pra você esses risoles aí. Falei pra ela, né? Aí ela pegou e falou, tá bom. Eu falei assim, mas aí você me dá uma parte, né, do seu dinheiro e tal, né? Aí ela falou assim, tudo bem então, tudo bem, Juliana. Ela fez os risoles de carne e tal. Eu fui passando no comércio e vendendo risoles e tal, né? Aí depois, uma colega minha, uma conhecida minha, ela chegou, eu tinha já com uns 15 anos. Aí eu vendi risoles só uma vez só, e depois eu falei assim, não vou vender mais não. Ficava pedalando e parando. Aí era bom que socializava, né? Que eu sempre gostei muito disso. Aí uma amiga minha falou assim, Juliana, tá precisando de gente lá no boliche para trabalhar. Você quer ir lá? Eu falei, eu quero. Vai lá, conversa com a dona, né? Com o dono, e de repente dá certo para você, né? Aí eu conversei e comecei a trabalhar no boliche. O que eu fazia? Fritava frango, as coisas, fazia as porções, fazia suco. Então, para mim, aquilo tava... Na lanchonete? Na lanchonete. Só que não, mas era o boliche, não, era boliche. Aí eu limpava a pista de boliche, mas o boliche só tinha 2 pistas só. Aqui e ali, né? Era pequeno o boliche. Mas eu limpava o boliche e tudo e trabalhava. Só que era muito assim. Eu trabalhava até tarde nesse boliche, depois de manhã ia para a escola e tudo mais. Então, assim, depois trabalhei na pizzaria. E aí o que foi interessante? Você com a capoeira, com os treinos. O que eu fazia? Só que assim, na pizzaria, eu entrava, vamos supor, 5 horas da tarde, saía meia-noite, mais ou menos, meia-noite e pouco. Só que comecei a fazer amizade ali com meus colegas da pizzaria, com o pizzaiolo que tinha mais ou menos 16 anos, tinha meia idade, mais ou menos. E aí eu comecei a chamar ele para capoeira. Aí o que eu pensei? Eu vou ter um parceiro para treinar depois da meia-noite. Porque eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, não dá para eu treinar de dia que eu vou ficar cansada, né? Então, nem que eu treino depois da meia-noite até 1h, 1h pouco, a lagoa era perto de casa e eu não ia sozinha. Aí eu lembro, até hoje, o nome dele é Jadson, né? Aí o Jadson começou a treinar capoeira comigo e aí eu fazia isso, conciliava. Aí eu trabalhei no bingo também de garçonete, tudo. E aí eu sempre combinava, falava assim, tem um horário que eu quero ir para academia treinar. Eu não sei como que eu conseguia isso e me liberavam para eu ir e voltar, entendeu? E aí, e a capoeira... O poder de convencimento, né? Sim. E a capoeira sempre abriu as portas. Porque você sabe, né, às vezes quando o pessoal gosta da gente, assim, em relação... Vê que a gente se dedica para alguma coisa, a pessoa, você sabe que abre essas portas, né? E aí, o que aconteceu? Eu treinava capoeira num projeto, continuei treinando tudo. Aí o meu contramestre da época foi embora para Angola. E aí ele falou assim, do nada, ele falou que ia embora, surgiu a oportunidade, tudo, e deixou a gente ali, né? Ele falou assim, Juliana, eu dou aula no Salesiano, que é um projeto oratório, né, lá tudo, e ele ganhava para dar aula de capoeira. Ele falou assim, vou te deixar lá no meu lugar. Eu falei, nossa, e agora? Mas eu nunca dei aula de capoeira. Ele falou, não, você vai aprender, ué. Eu falei, então tá bom. Aí eu tinha 18 já, né? Já tava com 18 para 19 e tal. E aí esse projeto social, sem ser o salesiano, ficou sem ninguém para dar aula. Eu assumi.
né? Na época eu já estava com corda de instrutora, ele me deu a corda de instrutora. E aí eu comecei a trabalhar no Salesiano, eles me empregaram depois, eu só trabalhava por hora. Aí depois eles me empregaram e me registraram como instrutora de capoeira, né? Nossa. E aí foi meu primeiro emprego registrado, né? Com a capoeira. Instrutora, sim, como educadora de capoeira, né? Educadora física. Aí eu falei, nossa, eu falei assim, não, mas espera aí, agora eu tenho que, eu já tinha terminado o ensino médio, né? Aí eu falei assim, eu vou ter que fazer agora, então, curso superior para, não assim que só a capoeira, lógico que a gente sabe que a capoeira é uma faculdade, né? Mas eu falo no sentido assim, para complementar na parte profissional. E aí eu comecei a estudar, fazer faculdade. Foi ali que eu comprei a minha moto, né? E aí minha mãe também me ajudava, minha mãe sempre me ajudando também, me dando aquela força para pagar a faculdade também, na época eu não ganhava muito. E foi assim. Aí desse trabalho, com 18 anos, 19, eu fiquei 5 anos nesse projeto, só como educadora de capoeira. Aí eu apresentei um projeto na prefeitura, de lá eu fui para a prefeitura, onde comecei a trabalhar com idosos como orientadora social e dava aula de capoterapia. E aí depois desse trabalho que eu fiz uma entrevista para vir para cá. Então, ou seja, foram os lugares que eu fiquei, né? Então tudo foi uma escalada, assim, né? E aí aí você fala negócio de família, né, Lê? Você fala essa questão de família, da sociedade e tudo mais, né? Uhum. Que nem você falou. Um segundo, que eu quero falar uma coisa para você. Em 2015, acho que foi, 2013, não me lembro, quando eu te conheci em Roma. Aham. Você lembra que eu estava acompanhada, né? De uma amiga capoeirista também. Eu acho que eu sei o que é. Vem aqui. Oi, Moranguinho! Que legal! Moranguinho, boa tarde! Eu lembro perfeitamente dessa nossa viagem, assim, né? Lembra? A gente curtiu. Foi muito bom, né? Sobre isso, a gente vai falar sobre isso, com certeza. Mas é que justamente esse final de semana ela veio com o marido passar uns dias aqui em casa. Olha, e aí coincidiu, ela tá passando aqui na porta, eu falei, não, vem aqui. Legal, hein? Do lado lá. Continua. Tchau. Muito bom, né? Olha como que é, né, capoeira. Então aí você falou dessa questão da sociedade, tudo. Eu não sei, Lê, eu não sei. Tem hora que hoje eu trabalho com criança autista, tudo, com TDAH. Eu penso, né? Eu fui diagnosticada aqui no Japão com TDAH, olha só. Eu não entendia o porquê que eu era assim, muito... Parece que eu sou calma, mas ao mesmo tempo eu tinha muito... um turbilhão na cabeça. E não conseguia ter uma organização. Isso eu só encontrava na capoeira. Então eu passava muito mal. São poucas pessoas que sabem essa parte, sabe? Eu passava muito mal, o coração acelerava, eu ia parar no posto de saúde, fazia eletro, não, eu achava que eu estava infartando, essas coisas todas, né? Então, por ansiedade, as coisas. Aí quando eu vim para o Japão, né, fui no médico aqui, e aí, por indicação também, a pessoa falou, não, você tem que observar o que é, né, e tal. E aí me diagnosticaram com TDAH e tudo, passou medicamento, depois minha vida mudou, né, assim, da água para o vinho, algumas coisas. Hoje eu tenho mais estabilidade também, assim, não preciso ficar... É bom a gente treinar, mas não preciso ficar treinando para me equilibrar apenas, né? Antes eu treinava muito para me equilibrar emocionalmente. Sim. E muitos capoeiristas passam por isso, né? Então eu acho muito importante eu falar dessa parte também, porque às vezes,
né, as pessoas não têm esse conhecimento. Essa parte psicológica é muito importante pra gente, né? Então, falando de sociedade e tudo, então na verdade, a capoeira para mim foi uma imersão e eu nunca olhei nada além disso, entendeu? Nada. Para mim, nada importava. Nada assim, se é pressão de uma coisa, se é pressão de outra, igual quando eu ia para os eventos, o pessoal perguntava: ah, mas e o preconceito com a mulher na capoeira? Eu sei que existe, mas eu nunca dei importância para isso, entendeu? Então eu sempre foquei em mim, né? De querer buscar os meus objetivos e não preocupar com o que as pessoas pensam, o que elas acham, o que elas falam, entendeu? Então, eu acho que isso sempre foi muito forte para mim, entendeu? Eu sei que tem coisas que a gente tem que se preocupar, mas sempre foi muito forte. Então, assim... Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a história da pessoa, né? Igual no seu caso, você... Inclusive, teve uma outra live... que eu acho que foi com a professora Preta, que tocamos mais ou menos sobre esse assunto, muito de forma assim, igual estamos fazendo agora, de forma superficial, porque é um assunto que dá 300 mil lives para falar, debater e conversar. Mas falando sobre isso, eu acho que tem muito a ver com a história dessa pessoa dentro da capoeira. No seu caso, você começou uma menina, e uma menina prodígio, né? Porque pelo que quem te conhece agora, que é óbvio que vê por tudo que você é óbvio que a pessoa fala, pô, com certeza começou menina, ou tem uma capacidade de absorção de tudo, porque não é só técnica, é tudo. A capoeira é muito mais, né, do que só técnica, é tudo. E você é uma pessoa que consegue atingir um nível de excelência em todos os aspectos da capoeira. Então, isso tem muito a ver com ser prodígio. Não, assim, e o que eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque eu tenho certeza absoluta que quem te conhece pensa igual. Entendeu? Porque é surpreendente mesmo, é diferente. E isso é inato. Você não escolheu ser assim. Você lutou para conseguir os seus objetivos, mas tem uma coisa aí que é da tua própria natureza. Porque senão não tem como a gente explicar. Uma criança de 10 anos, ter as iniciativas que teve, com 12 anos, passar por uma tragédia, porque podia chegar a ser uma tragédia na sua família, né? Um acidente tão grave, e superar tudo isso mentalmente, ter TDAH, nunca ter sido diagnosticada, ter que se matar treinando para poder se manter em um nível de controle, para poder se sociabilizar com os demais, porque o TDAH também te faz isso, né? Chega até te colocar à margem, porque... você não consegue nem parar para pensar, para conversar com a pessoa que está ao seu lado. Tá ali. Né? Difícil, né? É muito difícil, é muito doloroso. É uma dor viver determinados problemas relacionados à mente, né? Graças a Deus a gente está numa outra fase. Mas eu acho assim, e isso não é um problema nenhum, que uma mulher diga o que você está falando, que você não chegou a perceber, que você não viu, ou que isso não foi algo que te pressionou em algum momento na sua vida por ser mulher e para ser capoeirista, não tem problema nenhum. Tem a ver com a sua história. Você começou criança, dentro de um ambiente que te ofereceu uma proteção, que te ofereceu um ambiente respeituoso, em que você pode desenvolver independente de qualquer outra coisa, e isso é ótimo. O bom seria que essa sua experiência em relação à capoeira fosse a experiência de todas. Não, eu só precisei ser boa, eu só precisei me dedicar, focar em mim, buscar meu caminho, superar minhas batalhas e seguir em frente. Tomara a Deus que um dia todas possam dizer isso. A nossa luta é por isso mesmo, é que seja assim. E eu fico feliz que para você tenha sido assim. Eu fico muito feliz mesmo. Porque quanto mais pessoas a gente encontra que venham com essas histórias também, nos dá a esperança de que a gente pode chegar a um momento em que todas passem pelo mesmo processo e que a gente possa seguir praticando capoeira, vivendo capoeira e respirando capoeira sem nenhum problema, né? Acho isso muito legal. Agora eu ia falar uma coisa, Pião. Se der para você dar uma olhadinha aí nas... Eu vejo que tá um monte de gente... pessoas entraram, mas... Um monte de gente escrevendo. Sim, muitas pessoas entraram e ninguém me perguntou alguma coisa, acho, porque a Juliana estava fazendo um assunto, uma conversa tão interessante que todo mundo lá parado. Eu ouvindo ela...
Não tá contando o típico, né? Ah, eu fui no evento tal, eu fui não sei o quê. É isso, porque uma história assim tão interessante, não todo dia a gente dá para ouvir, né? Porque estava pensando ela, tudo o que ela diz até agora, né? Eu estava pensando na sua parte guerreira índia, no seu sangue índio que te ajudou nisso, né? Da sua mãe, né? Acho que essa aqui, de verdade, né? Na verdade eu falei, essa é guerreira porque metade da sua genética é daquela parte que já lutou muitos anos atrás para acabar de chegar na super mulher como a Juliana. E também estava pensando quando estava falando de tudo que te aconteceu, né? Que te levou até hoje, até lá no Japão. Qual foi esse caminho que te levou até o Japão, Ju? Então, em 2015, através, né, igual eu falei, eu fazia parte do grupo Memória Capoeira, e aqui tem os representantes do grupo, né, tem o contramestre Robô, o contramestre Pequena, e aí na época eles perguntaram pro meu mestre, né, pro mestre Aranha, assim, quem o mestre indicaria vir pro Japão para dar um workshop. Aí meu mestre me indicou, né? Achei muito interessante isso, porque poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, né? E aí pegou e me convidou, e aí eu vim para cá. E nesse vir para cá, e aconteceu, né, uma história assim muito muito louca na minha vida, né? Conheci uma pessoa aqui no Japão, né? E aí essa determinada pessoa, né, falou assim para mim, Juliana, você poderia muito bem vir morar aqui no Japão. Eu falei, mas como? Eu não sou descendente, né? Aí ela falou, não, mas de repente você pode se preparar, você pode fazer uma entrevista e vir para cá, né? Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar. Eu falei assim, vou fazer psicopedagogia. Aí comecei a fazer e tal. E aí, mas fiquei pensando se eu poderia tentar ou não. Aí eu fiz uma seletiva, participei de uma seletiva para o amor. A moranguinha é fogo, né? Eu fiquei quieta aqui, eu não falei nada. Moranguinho não. Aí tá. Eu fiz uma seletiva, né? Aí lá no Brasil, o que aconteceu? Eu falei assim, se eu passar nessa seletiva, ficar em primeiro, né? Entreguei o currículo, tudo, os certificados. Eu falei assim, eu não vou para o Japão. Mas se eu não conseguir, eu vou. E aí o que aconteceu? Eu fiquei em segundo lugar na seletiva. Não. Era só uma vaga. Eu fiquei em segundo. Eu falei assim, eu vou ter que tentar ir para o Japão. Aí eu fiz a entrevista, passei de primeira na entrevista. Passei dessa entrevista, tudo. Por quê? O que acontece, né? Perguntaram, né, se eu já trabalhava com criança e tudo mais. Eu falei, não, já trabalhei com criança, né? E aí a entrevista fluiu, foi legal. Foi com um japonês que fala português. E ele é dono das escolas aqui, né? Várias escolas brasileiras aqui. Inclusive vários projetos, né? Suporte para criança TDAH, com autismo também. E aí eu passei na entrevista, ele falou, bom, se você quiser vir trabalhar, né? Então, a gente vai correr atrás disso. E aí tem a elegibilidade, que no caso, quando você tira o visto, tem que sair a elegibilidade, e o pessoal fala que demora muito para sair. E não é tão simples vir para o Japão, né? Às vezes tem um pessoal que acha que tem visto, tem um monte de coisa que você tem que tirar, né? E aí saiu rápido essa elegibilidade. Eu falei, eu vou ter que ir embora. Não, vou ter que mesmo, né? Eu tô sempre lidando com a história de que se isso acontecer, eu vou, aí acontece. Não, mas se aquele outro acontecer, eu vou, aí acontece. Aí você fala, pô, tem que ir, porque senão não tá faltando mais nada. Só que assim, gente, falar assim de coração aberto foi uma decisão muito difícil na minha vida. É o destino. É o destino, né? Mas foi uma decisão muito difícil, porque com 60... Quer ver? Eu vim pra cá, minha mãe tinha 63 anos.
né? Faz 6 anos que eu não vejo a minha mãe. Faz 6 anos que eu não vou para o Brasil. E mais uma vez, o que aconteceu? Eu fiz essa imersão de novo, né? E a minha mãe, ela foi diagnosticada com demência. E muito triste tudo isso, né? E meu irmão... Aí, só que, de verdade, eu poderia ter escolhido ficar, só que eu falei assim, eu não vou conseguir cuidar da minha mãe como ela merece ser cuidada. E, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer também. Então, eu fiquei naquela, sabe? Eu falei assim, conversei com meu irmão do meio, né? E aí ele foi e falou, não, olha, abraçou a causa. E, infelizmente, assim, minha mãe, essa é um problema, né? Saúde, como é que é? Uma doença hereditária. A mãe da minha mãe, no caso, minha avó, teve a demência. A minha mãe, né? Espero que... né, a gente não sabe, né? Essa geração, sim. Sim, tomara Deus. Então, assim, o que acontece? Foi difícil, e aí, mais uma vez, eu decidi, né? Ficar, só que é muito difícil. Porque eu fico naquela, assim, entre continuar, entre voltar. Mas aí eu falo, mas como que eu faço isso, né? Então eu fico aqui, eu fico aflita ao mesmo tempo. Eu quero continuar com os meus objetivos, mas ao mesmo tempo eu falo, o tempo tá passando. Sabe aquela coisa assim? Ano que vem minha mãe faz 70 anos, e aí? Então parece que o tempo vai ficando mais curto. Então eu tenho esse receio dentro do meu coração, sabe? Mas eu entrego nas mãos de Deus e também, lógico, com a minha determinação de ter sabedoria o que eu vou fazer realmente, entendeu? Não é fácil. Mas eu digo, pela capoeira, eu não vim pela capoeira. Eu vim para trabalhar no projeto que, de repente, tudo isso virou, mais uma vez, a capoeira para mim, entendeu? Porque eu vim para trabalhar como psicopedagoga dentro de um projeto, só que como eu sou formada em educação física, eu levei essa parte física para eles, né, corporal, e é onde trabalho com a capoeira também, junto com eles, e a maioria dessas crianças do projeto são meus alunos na capoeira. Aí uma vez na semana eu alugo um espaço, dou aula de capoeira, e eles vão lá e treinam comigo. Esse é o meu trabalho. Uma vez só. Uma vez só. Eu não vivo de capoeira aqui, não trabalho com capoeira aqui, né? Então eu sou professora de educação física numa escola brasileira, que eu trabalho desde a educação infantil até o ensino médio. Foi um desafio também, porque vocês sabem que no Brasil, ou você trabalha na educação infantil, ou você trabalha no fundamental, né? 2, ou você trabalha no ensino médio, ou um ou outro. E aqui, de repente, Juliana, como você é professora de educação física, você pode trabalhar também na escola. E de repente foi assim, eu nunca tinha dado aula de educação física numa escola, né? Mas está sendo uma experiência boa, sendo uma experiência Dentro diferente. dessa escola você fala português ou japonês? Todo mundo... É escola brasileira. Escola brasileira. Todo mundo fala português. Aqui a gente tem o nosso quilombo aqui, sabe? Sim. Quero mandar um abraço para Edna, que é a mãe de uma aluna minha da capoeira. Essa é minha aluna arco-íris, né, que treina capoeira comigo. Ela estuda escola japonesa. Ela fala Nihongo, né, o japonês, e ela me dá maior força, né, nas minhas aulas de capoeira com as crianças. Ela tem 17 anos, ela adora criança, então é praticamente ela e o meu outro aluno são meus braços direitos aí. Foi muito ela legal. Que escreveu do seu Como chaveiro. você já está falando já meio que dos tempos de hoje, e a gente já estamos mais ou menos na hora, eu gostaria muito de falar agora. Você passou por todo esse processo, tudo isso, e chegou o momento que você tem o seu grupo. Sim. Legal. Isso é muito legal que a gente fale, assim, agora você tem seu grupo, vai ter sua cara, seu perfil, suas ideias, seu tudo.
É isso. Animo a inteira a rede social, Ju. Todo mundo botando fogo nas imagens no Instagram, no Facebook. Vai show, vai ser show. Te conta como foi essa decisão. Então, o que acontece? Assim, como eu falei da questão do TDAH, tudo mais, e também, assim, por mais que eu sou uma pessoa social e sociável, né? Eu tenho uma outra dificuldade também, né? Eu tenho certas dificuldades, assim. Eu gosto de caminhar, como eu falei, não sei se foi essa questão que nem a Lê estava falando, a questão da infância e tudo mais. E acho que essa imersão, tudo, fez com que eu fosse eu, na verdade, né? Então, o Inaê Capoeira, ele veio, né, que eu gosto, sempre fui devota de Iemanjá, sempre gostei muito dessa questão rainha das águas, né? Então, assim, independente de religião, sempre, para mim, foi muito maravilhoso isso. Então, assim, eu quis, na verdade, criar, né, o Inaê com a proposta do quê? De ser algo leve para mim, entendeu? Para mim mesmo. Não no intuito de falar assim, não, vai ser um grupo ferrado, vai ter muitos professores, contramestres. Não, na verdade, só eu mesmo, né, de contramestre, mas eu pensei o seguinte, eu não fui prepotente de falar, nossa, uma contramestre fundou um grupo e tal, assim, assado, colocou a graduação de mestre lá e tudo, né? No sentido do sistema de graduação. Eu conversei com o meu mestre Aranha, e falei, mestre, eu tô com uma ideia de fazer isso, aquilo. Eu não quero mudar nada, né? Eu gosto da filosofia, do memória, de como sempre o senhor, né, trabalhou com a gente, porque ele é humilde demais. É um homem inteligentíssimo que quando abre a boca para falar, você fala, nossa, mestre, por que você não fala mais, né? O jeito, a forma dele lidar com a gente, tudo. Então eu falei assim, posso usar o sistema de graduação do Memória Capoeira? Ele falou, pode. Ele falou para mim, eu posso colocar a minha corda de novo na cintura, que o senhor me deu, né? Ele falou assim, pode, você fica à vontade, o que você precisar, eu tô com você, eu te ajudo, né? Então, assim, para mim isso foi tudo, porque antes eu era cabeça dura, sabe? Eu falava, mas por que o mestre me deu a corda? Então eu sempre achava que eu nunca merecia, eu sempre tinha que buscar mais. Eu falei, nossa, mas se ele é o mestre, ele me reconheceu, né, como contramestre, tanto é que primeira vez que eu me formei, né, no caso, porque eu sou segundo grau. E aí foi em 2012, né? Eu tenho mais de 12, no caso, 11 anos, né, com essa graduação de contramestre. E para mim, eu tô bem, tô tranquila. Então, assim, o Inaê Capoeira veio para eu me sentir mais leve, sem aquela cobrança de você tem que ser assim, assim, assado e tal, você tem que estar sempre buscando uma coisa que você não sabe o que você está buscando. Eu acho que você tem que ter um propósito, né? Você saber. Okay. Só que o que eu mais busco é a minha parte espiritual, né? É a força da dedicação, de superar. Então, a capoeira, para mim, aqui eu mudei muito o meu ponto de vista. Tanto é que, quando eu conversava com algumas pessoas que estavam no Brasil, né, algumas pessoas, assim, que às vezes se intitulam demais e acham que, nossa, que tudo gira em torno delas, existe muitas pessoas assim, né? E aí, eu falei assim, poxa, eu tô me sentindo desmotivada, né? Então, a gente tem altos e baixos. Você mora aí fora, Lê, você sabe como é que é. Vocês moram aí. Quem mora fora sabe o que passa. Sabe o que passa. Só que a empatia, ela tem que ser mais forte nas outras pessoas também. Então, o pessoal, não, motivado o quê?
vai treinar, às vezes você não quer ouvir que você vai treinar. Às vezes, vamos conversar? Vamos, o que está acontecendo, né? Então, acho que muito isso. E hoje eu vejo que a capoeira para essas crianças aqui é um mundo totalmente diferente para elas. Porque a maioria das crianças que eu dou aula, elas são de escolas japonesas. Nesse projeto que eu tenho de capoeira. É aqui que quero te perguntar, como foi, se você lembra, a primeira aula com capoeiristas japoneses, futuros capoeiristas japoneses. Então, passar a sua cultura em um país onde a cultura do karatê, onde tem outra história de luta, de artes marciais, né? Como foi? Se lembra, né? Ou como é ainda? Não, então, na verdade, assim, eu nunca trabalhei com crianças japonesas, né? Uhum. Só que eu sempre tive algum contato. Por exemplo, assim, a escola brasileira onde eu dou aula, eu já fiz uma apresentação de puxada de rede para ir numa escola japonesa apresentar. E aí eu ensinei capoeira para elas, né, de uma forma dinâmica, uma ukulelezinha, uma brincadeira ou outra. Os japoneses, eles são muito disciplinados. Demais, demais, demais. E isso como é que fala? É uma coisa assim muito, muito diferente, porque tudo, só que aí entra o outro lado. Por exemplo, eu já dei workshop para eles, esses dias eu dei workshop para os japoneses, tudo. E muitas vezes eles acham que a capoeira é uma receita de bolo. Entende? Não todos, eu falo assim, os que não são muito abrasileirados, aqueles que são japoneses mesmo. O que é? Porque japonês, eles são assim, se você faz uma coisa, é aquilo e pronto, acabou. É daquela forma, então você tem que seguir o protocolo, certo? Para chegar, é igual na fábrica aqui. Então você vai, conecta, vamos supor, você vai trabalhar, você conecta o negócio aqui, conecta e coloca ali. E japonês acha assim, que para você ser bom de capoeira, ele te pergunta assim, o que você come, como você treina, o que você faz para você ser bom de capoeira. Aí ele acha que se ele fizer aquilo que você está fazendo, ele também vai ficar bom, entendeu? Então... É que se fosse assim, iam ter muitas Julianas. Mas é que não é só isso. É que eles não é só isso. Aí um dia eu brinquei, né? Eu falei assim, eu como bastante feijão. Ah, feijão. Falei assim. Então, aí teve um dia que eu fui, né? Tem um pessoal assim de Angola, é muito interessante. Aqui a capoeira, é muita capoeira aqui que tem. Muitos japoneses capoeiristas, muito mesmo. O mestre Amei veio aqui para Tóquio, né? Teve um ano que eu fui lá, aquele que fez Esporte Sangrento, aquele negão forte que vira mortal, tudo lá no Esporte Sangrento. E ele tem um grupo aqui, só de japoneses. Então, os japoneses aqui, eles são muito assim, sabe? Mas é o jeito deles, né? Então, assim, aí eu vi uma japonesa mandingando e tal, balançando pra lá e pra cá. E aí eu falei, interessante, né? O jeito deles e tal. E aí depois, na roda de conversa, a japonesa pegou, no final, perguntou, por que faz isso aqui? Né? Você entendeu? Então, às vezes eles fazem isso aqui, mas por quê, né? Tipo, por que tá fazendo isso, né? Ele não entende que é a mandinga. Aí tá, aí é outra vivência, falando rapidinho assim. Aí eu participei de um evento, aí o teste dessas japonesas era cantar uma música, né? Tocando pandeiro e tudo mais, para poder receber a graduação e fazer o jogo delas. Só japonês lá, né? Quando eu olhei, a japonesa tava... Eu nunca vi isso, por isso que eu falo que eles são demais. Ela tava com uma colinha no pandeiro da música que ela... Da sequência da música que ela ia cantar. Eu falei, gente, japonês...
É sério, Lê. Se vocês conhecessem aqui, se vocês morassem aqui, vocês iam falar assim, gente, esse povo é tudo autista. Então imagina nós aqui brasileiros, tipo assim, você tem que ir tudo regra, tudo Nossa. assim, ó. E aí eles vão, pá! Aí a japonesinha cantando, né? Raraê, 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 porque eles não pronunciam lá, né? O L, raraê. E aí fala, oh, si, oh, não. Mas é muito interessante. Então, aqui no Japão, o pessoal fala assim, não, mas ao mesmo tempo a gente não tem essa leveza, essa alegria que tem no Brasil e tudo, mas o que prende a gente aqui, né? E às vezes o que prende é tudo assim, se você vai no mercado ou qualquer coisa, tudo tem a delicadeza assim, sabe? Tipo, na embalagem, desde a embalagem, do produto, de tudo. Eles pensam em tudo para você ter uma comodidade, entendeu? Se você vai, igual teve um dia a gente foi no Combini é tipo uma conveniência. Aí a gente esqueceu o lanche lá. Aí depois, né, a gente ligou, falou, esqueceu o lanche e tal. Aí pegou, a gente voltou e falou, não, a gente vai ressarcir, né? Aí chegou lá, já tinha um saquinho com a moeda lá, tudo certinho, escrito o nome, só chega lá e tal. Se você compra um produto, alguma coisa, você fala, ó, estragou, eles nem vão questionar. Eles vão pegar e vão trocar para você entendeu? Então, essa honestidade, essas coisas assim, do povo japonês aqui te prende muito, sabe? É muito... As coisas que a gente vê, a organização, é muito boa. Só que Pode falar, Pedro. Tava pensando como é um japonês tentando de aprender a língua portuguesa, não? São tão diferentes como línguas, né? E acho que o meu penseiro é que o Japão, o japonês, é o povo melhor para aprender do jeito mais rápido o português, porque são pessoas que estão seguindo aquele livro, né, estudando, e um dia vai chegar que ele vai aprender. Se fosse para mim, eu me cansei super, não, é muito pesado essa língua, eu não quero estudar, mas o japonês tem aquela linha, né, aquela história que é tudo bem reto, como estava dizendo você, né, que ele faz tudo que você faz. Então, se você dá um livro para ele estudar, ele vai estudar e vai aprender a falar português. Acho que não tem um povo assim reto, né, assim, como é que se diz, né? Assim... Não, é assim, é igual tem o japonês, tudo assim, tal, e tem os japoneses também que são totalmente diferentes, igual eu trabalho com japonesas, né? Na escola brasileira é só brasileiro que eu trabalho, né? Minha diretora, tudo certinho ali. E eu trabalho, no projeto que eu trabalho, a minha chefe é japonesa. A minha chefe e mais 2 terapeutas são japonesas, e tem mais 3 terapeutas brasileiras, né? Então, a gente, né, trabalha com crianças brasileiras e elas ali. Só que o que acontece? Essa minha chefe, ela já tem um jeito assim, a brasileira, não sei como, nunca foi Brasil, nada. Então, o jeito dela, você vê, descontrair, tanto é que ela gosta muito de conversar com a gente, assim, né? Mas os brasileiros, então... Então você percebe que tem por exemplo, ela tem o improviso, porque japonês mesmo assim, que é bem kibishi que a gente fala, que é bem certinho, ele não tem o improviso. Se você tirar da ordem o que ele tem que fazer, ele buga. Ele faz, o que está acontecendo, né? Um exemplo, hoje teve a terapia no nosso trabalho lá, né? Tudo, né? Essas 2 crianças que foram hoje, a mãe tinha falado que não ia. Aí a mãe apareceu, de repente, né? Aí a brasileira falou, espera aí, já me organizo ali, sabe aquela coisa da criatividade? Tal. Vou me organizar. A terapeuta japonesa, ela já pegou e deu uma bugada. Tipo, e agora? Né? E aí... Aí só que saiu a terapia dela tudo. Só que na hora de passar o feedback para a mãe, ela falou assim, olha, terapia, a japonesa, ela falando em
em japonês, porque a mãe do menino, mesmo sendo brasileira, ela fala muito bem japonês, essa mãe. E aí a japonesa falou, a terapia não foi tão boa porque eu achei que você não ia vir. Falou assim, sabe? Aí a brasileira, né, falou assim, nossa, mas se fosse a gente não ia falar isso, né? A gente ia falar, não, tá, jamais. Não, jamais. Qualquer coisa. Qualquer coisa, menos isso. Então, assim, aí teve um dia, ela acabou com a minha vida, essa minha colega de trabalho japonesa, porque eu falo algumas coisinhas, assim, entendo algumas coisas, mas é muito difícil, Nihongo. Aí o cartão de crédito me ligou só para aprovar o meu cartão. Só era para falar a minha data de nascimento, falar tudo certinho e desligar o telefone. E aí eu peguei assim, falei assim para minha colega que fala Nihongo, eu falei assim, só fala para ela falar que minha data de nascimento é isso, aquilo e pronto. Aí ela bugou, a japonesa na hora atendeu, ia aprovar meu cartão na hora. A japonesa falou assim, olha, ela não fala Nihongo, vai ficar... Mas não foi na mão. Falou assim, mas vai ficar difícil para ela ter o cartão. Aí, meu cartão foi reprovado. Não deu certo meu cartão. Aí eu tive que fazer outro. Aqui, graças a Deus. Esse do Magica acabou. Ela acabou com a Magica. Isso que você está falando é uma coisa assim, muito... Voltando um pouco sobre o assunto, né, de viver fora, né? Sim. No caso, o peão, ele é italiano. Então, ele já olha... esse caminho ao revés, né? Sim. Mas eu te entendo perfeitamente muitos aspectos do que você falou, apesar de eu estar na Espanha, que é um país culturalmente mais parecido com o Brasil, mas mesmo assim ainda tem muitas coisas que no cotidiano... Viver, porque é o que eu sempre falo, mesmo que seja um capoeirista que venha com muita frequência para a Europa, nunca a pessoa vai saber o que é viver, porque o dia a dia é diferente, que é o que você falou. Ah, problema num cartão, um problema no aluguel, o problema, sei lá, que te ligam da calefação do tal. E você fala, pô, peraí, deixa eu ver, não entendi direito o que você tá me falando e tal. Sim. E tudo isso é uma pressão muito forte. Sim. Muito forte. E se a pessoa que está lá no Brasil, que em teoria tem que te dar um certo suporte, não tem essa sensibilidade, fica difícil. Fica difícil, porque a gente começa realmente a se questionar até que ponto vale a pena. Porque o que você fez, eu assim, até quero te parabenizar sobre a sua decisão, né? Sobre você, acima de tudo, porque não acho que tenha ninguém que coloque em dúvida a sua capacidade como capoeirista para ser a contramestre de um grupo, mas a parte disso, pela tua saúde mental. E porque você realmente tem que estar bem, você realmente tem que estar feliz, você realmente tem que estar comprometida com algo que, de alguma maneira, mesmo que você tenha responsabilidades, porque tudo nessa vida tem um elo com a responsabilidade, não pode ser algo que seja um problema a mais. Sim. A parte de todos os problemas que você já tem. Mesmo que esse problema não seja criado de forma proposital. Quem sabe as pessoas, ou a pessoa, ou o grupo, ou o que seja, que estão no Brasil, ou que estão, de alguma maneira, tendo que te dar suporte e não puderam chegar a esse ponto, nem tiveram essa intenção. Mas é uma questão de sensibilidade mesmo. Sim. Né? Assim, eu tenho bastante sorte, porque o mestre Caco, ele é uma pessoa extremamente empática. Eu posso ficar um tempo, até às vezes eu fico, não sei se isso acontece com você, mas, ou acontecia antes, né? Que agora você já tem autonomia sobre o seu grupo, mas eu tenho épocas que eu não quero nem ter muito contato. Porque eu tô tão focada em resolver minhas coisas aqui, em fazer minhas coisas aqui, mesmo que sejam voltadas à capoeira, tá? Não é que eu tô ignorando o que tá acontecendo com a capoeira, não é isso não. Mas eu não consigo manter essa pegada tão diária pro pessoal, porque realmente a minha vida tá girando por outra coisa que não tem nada a ver. E em cima tem o lance da fuso horário, culturalmente... a gente tem que se adaptar ao país que a gente está vivendo, senão a gente vive muito mal, vive muito ruim. Então, e tudo isso é uma pressão muito grande, muito forte. Muito mesmo, muito mesmo. Não é fácil. Lê,
Uma coisa que você está falando, essa questão do mestre Caco, tudo, só para deixar uma deixa antes da gente até responder essa pergunta que deixaram aqui para nós, o mestre O Pulmão. mestre Salve Pulmão, aí, que mestre tal? Pulmão. Salve, Um salve, abraço. mestre Pulmão. Também estava lendo. E aí, o que acontece, Lê? Você estava falando sobre isso? Então, assim, eu vou deixar registrado, vai ficar registrado isso, né, que a gente está falando isso para vocês, né, e para você, como eu te considero bastante também, a gente tem uma amizade aí de longa data e a gente se acompanha. Então, eu conheço muito bem o seu mestre, né, mestre Caco, a gente tem uma afinidade muito boa, mestre Caco, uma pessoa de uma alma gigantesca, né, então, assim, quando eu tomei a decisão, nem vou falar nomes aqui de grupo nem nada, mas eu achei uma coisa assim, sabe? A capoeira, ela não é ingrata, nunca foi. Mas, infelizmente, as pessoas que estão na capoeira, muitas delas que se intitulam mestres, que às vezes quer mostrar que é mestre, que é isso, que é aquilo, para mim, às vezes não passa de uma vergonha alheia. Você entendeu? Eu tô falando isso de verdade. Se alguém falar assim, nossa, mas a Juliana tá falando isso. Uma coisa é você ser covarde fisicamente. Porque eu tô falando isso, né? E de repente chegar numa roda, fulano vai falar, nossa, falou isso, vai me bater. Mas eu sustento aquilo que eu falo, né? Que eu tô falando. Lembra quando eu falei para vocês? Falei assim, ó, a questão do TDAH, a questão disso, igual, conversei com o médico falou assim, se não cuidar, vira bipolaridade, se você não se cuidar, tratar mentalmente, você não fica bem. Então, igual você falou, às vezes, tem vezes que você não conversa com seu médico, que você está totalmente focada, e ele vai entender isso. Eu conhecendo o seu mestre, ele vai entender e vai respeitar seu tempo tranquilamente. E aí, eu fiquei muito decepcionada quando eu realmente decidi, né, tomei a decisão de sair de onde eu estava para trilhar o meu caminho, que eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio e a capoeira também, ela é laica, né? Acredito muito nisso, né? E aí começou o bombardeio também na rede social, falando de ética, falando disso, aquilo, entendeu? Então, tipo assim, até que ponto o ser humano ele é capaz, por exemplo, de ludibriar uma situação para mostrar que ele é absoluto naquilo, sendo que muitas vezes você só não quis continuar naquela escolha porque você quer trilhar seu caminho, não porque você é uma pessoa ruim ou porque aquilo é ruim, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso na capoeira, porque as coisas eu tô aqui, eu consigo mergulhar bem mais. Às vezes parece que eu tô quieta no meu canto, mas eu tô antenada a tudo que está acontecendo na capoeira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas falam, né? Com o que a pessoa fala, o que está acontecendo, que isso, aquilo, porque na mídia, na internet, a gente vê de tudo. Mas quando a gente conhece realmente uma pessoa, igual a gente se conhece, eu conheço na essência, a gente sabe como que são as coisas, né? Então, isso que eu acho que é importante. É importante a gente conhecer realmente as pessoas, igual eu postei também a questão de um negócio que aconteceu de assédio, né? Tinha postado. Então, assim, sabe o que é uma pessoa? Você confiar numa pessoa, a pessoa mandar cantada para a pessoa que você tá, é uma falta de respeito, né? É igual você. Um exemplo, você tem seu esposo. O que você acharia de você, se você tiver uma mestra, por exemplo, uma mestra, sua mestra, mandar uma cantada pro seu esposo? O que você vai fazer, cara? Que isso? Entendeu? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido, não. E outra coisa, a pessoa fala assim, nossa, mas me dá liberdade. Nunca teve liberdade. Nunca ninguém deu liberdade para essa determinada pessoa. Então, assim, às vezes, quando a gente fala de determinados mestres, assim, eu tô falando de mestre. Por que eu escolhi o meu mestre? O meu mestre Aranha. Porque eu acho assim, princípios é tudo
para um mestre, não é? Eu acredito assim, o cara pode ser o melhor tocador, melhor cantador, o melhor jogador de capoeira, mas se ele não for realmente um pai de família, honrar a base dele, que é a família dele, ele vai honrar quem? Ele vai honrar os alunos? Ele vai honrar as pessoas? Quando você decide ser alguém que está à frente, conduzindo, a sua cabeça, seu pensamento tem que ser outro. Não estou dando lição de moral, estou falando o que eu penso, para mim, o que é o mestre. Né? Igual, tem o grupo, eu quero dar um exemplo, do grupo Arte Negra. Vocês conhecem? O grupo Arte Negra? Do Cacique, né? Eu sou fã número 1 do Cacique, mas não só porque ele é um grande jogador de capoeira, mas porque o mestre deles, não sei se já, acho que é o mestre Zé, né? Zé Mário. Mestre Zé Mário tá na cadeira de roda ali, e eles estão ali honrando aquele mestre até hoje, sabe? Pega treino com o mestre, carrega o mestre para lá e para cá. Eu tenho certeza que é por quê? Porque tem princípio, né? Tem valores. Então, assim, é isso que para mim eu prezo na capoeira. Então, eu acho que a capoeira a gente precisa realmente peneirar muitas coisas e reavaliar. Igual não só o jogo, não só isso, mas a conduta, né, em si. Tudo que está acontecendo, né, no contexto da capoeira. Então, para mim, isso é muito importante. Né? Com certeza absoluta. Com certeza Tudo absoluta. que você falou aí é um desabafo, por assim dizer, mas eu faço das suas palavras as minhas. Não tem... A gente não pode aceitar um mundo à parte. A capoeira, ela faz parte do nosso mundo. Ela é algo que a gente pode ter uma comunidade onde tem as suas regras, as suas histórias, a sua hierarquia, isso, aquilo, mas nós nunca vamos deixar de ser seres humanos que fazemos parte de uma sociedade. E nos relacionamos com as regras, com princípios, com a moral, com a ética, os bons costumes. Então, se prevalecer por estar em um nível, uma situação hierárquica acima dos demais, para passar por cima de tudo isso como se isso fosse justificável, não está certo. E a gente não tem que aceitar mesmo, não tem que aceitar, independente de quem seja, não tem que aceitar. Por isso, assim, sempre tive para mim, porque eu comecei a fazer capoeira com 25 anos, então eu já era uma mulher adulta, já tinha, sendo brasileira, já tinha minha vida aí organizada. E eu observava esse lance da capoeira no aspecto social com uma visão muito crítica. E sempre deixei claro onde estavam os meus limites, né? E eu tive uma grande sorte de encontrar o mestre Caco, que é o que você falou, uma pessoa que tem esses valores, esses princípios muito claros e muito determinados, mas eu via a luta que ele tinha, muitas vezes, para impor em mim a convidar, que nunca mais voltavam. Mas que ele falava, porra, mas como é que a pessoa, né? O que passa na cabeça dessa pessoa? Então, eu sei exatamente o que você está falando, estou 100% de acordo com o que você está falando, e eu noto, assim, que existe uma certa diferença para os dias de hoje, mas ainda com uma certa ressalva, né? Bom, desse a gente fala, daquele a gente não comenta. Isso, Lê, isso. Aquele não sei o que lá. É uma coisa velada, porque o mestrão é isso, o mestrão é aquilo, você entendeu? E eu acho que tá na hora, chegou a hora de realmente, né, é que eu tô falando, igual você falou assim, é um desabafo, mas ao mesmo tempo é uma questão assim, de falar assim, se alguém vir conversar comigo, eu vou falar e pronto, acabou. Eu vou falar. E aí, o que acontece? Porque hoje, né, ontem foi fulana, amanhã pode ser ciclana, amanhã pode ser sua aluna, né? A sua aluna, né? Pode ser uma pessoa que está aí junto com você, né? Que de repente uma de menor, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que acontecem realmente dentro da capoeira. E eu nunca me senti no direito, assim, igual falando, de ser justiceira, né? Nesse sentido, sempre achei que a capoeira... Mas chega uma certa idade, a nossa maturidade também, que a gente é responsável pelo nosso meio, né?
Claro. Então, sim, claro. a gente é responsável pelo nosso meio. O que, que vai acontecer daqui a um tempo? Eu já estou com 50, 60, 70 anos aí. E qual o legado que a gente vai deixar aí para as mulheres que estão vindo, para as meninas que estão vindo? Né? Também, Então, a gente... isso que você está fazendo é importantíssimo. Muito. Porque nós somos o resultado de uma cultura e de uma certa geração, apesar de eu ser mais velha que você, que nós vivíamos essa pressão, esse assédio, esse desrespeito, e o nosso comportamento ideal era simplesmente se calar. Sim. Ignora, finge que não viu, ou faz que isso não aconteceu. Acabou E até tempo. hoje existe, socialmente falando, essa ideia, melhor não falar no assunto, melhor deixar para lá, para que isso? Quer ser, como você falou, quer ser a justiceira. Não, o que a gente quer é simplesmente poder fazer o que a gente quiser. E se o que a gente está fazendo, verdade, de alguma né, maneira, incomoda, se questiona por que te incomoda. Sim. Né? Por que está te incomodando? Verdade. Né? Verdade. Tem muita, isso é um outro assunto assim, muito profundo, muito importante, que quem sabe em algum momento a gente pode fazer até uma live só sobre relacionada a esse aspecto que existe dentro da capoeira. Mas eu sempre falo, e agora tirando um pouco a coisa assim, que bom seria se existissem mais Shakiras, sabe? Porque você fala, pô, a menina passa por tudo que ela passou e o ideal é ela ficar quieta, porque senão o que ela está fazendo, ela só está fazendo porque ela está com ciúmes, está incomodada. Não, ela está fazendo porque ela quer dar o exemplo de que a mulher não tem que estar quieta. Ela quer dar exemplo para os filhos dela de que isso não é atitude de um homem. Entende? Então as discussões hoje em dia vão muito mais além do que o que está acontecendo comigo aqui dentro, no meu espaço, no meu lugar. Não, é todo mundo. E eu acho, assim, uma das melhores saídas para esse tipo de situação é também o que você fez. Você se priorizou sua saúde mental, priorizou seu dia a dia, a sua família, seus princípios, as suas regras, as suas normas, e disse, daqui para frente eu vou do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. E você está dentro do seu direito. Sim, e é assim mesmo. Certíssima. Você tem que fazer o que você quer. É sua vida. É o que a gente acredita, né? Claro. Se a gente não correr atrás do que a gente acredita, você vai viver uma mentira. E se você vive uma mentira, você não tem essência. Você só vai ser mais um boneco na mão de outra pessoa. É o que acontece com muitos capoeiristas aí, né? Acontece muito isso. Fulano falou, é regra, abaixa a cabeça e pronto. Vai questionar? Não. Aí é aquele negócio. É como se fosse a capoeira realmente ela é prática pra gente, mas eu sempre tive essa questão assim, não sei do que é, mas eu sempre percebi de longe quem é demagogo, quem é manipulador. Então, tem pessoas que não enxergam isso. E eu fico boba de ver que pessoas realmente não veem que está sendo manipulada, que está sendo, né, levada ali de uma certa forma. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Igual assim, se alguém vem falar de um outro capoeirista e tal, a gente tem que filtrar também. Vamos prestar atenção no que está acontecendo, né? E não ir por efeito manada, né? Então, a gente precisa muito disso, ter uma consciência, né? Pensar, olhar mesmo o que a gente está fazendo. E por isso que essa experiência na capoeira, ela é necessária. Ela é muito necessária. Se você tem uma experiência na capoeira, isso vai te ajudar muito em outras coisas, em vários aspectos. Sim. É igual na roda. É igual na roda. Você vai olhar no olho do cara ou, né, da menina, você vai saber ali se é leviano, se não é, né? Então tem tudo isso na roda da vida também, né? A gente sabe disso. Então, é verdade. Capoeira narrativa aí. Um abraço aí também, ó. Chegou. Gente, olha, eu vou falar, tanta gente falou, escreveu muito. Aí muita gente. Eu vi que parecia que tinha uma pergunta, né? O mestre Pulmão, sim, o mestre Pulmão, um pouco antes desse assunto, quando a Juliana começou a falar, perguntou, né? Você acha que os brasileiros acham que vivem
que vivem fora do Brasil é fácil? Porque eles só chegam na festa de um batizado. Olha, eu acho assim, eu já participei só de festa de batizado quando eu morava no Brasil. E quando eu fui pra Itália, por exemplo, aí na Itália, tudo, achei maravilhoso. Falava, quero morar aí e tal. Mas no dia a dia, quando você fica mesmo no dia a dia, é outra, é diferente. É uma luta, Sem falar né? do dinheiro, né? Porque a gente fica rico milionário da noite pro dia. É verdade, é verdade. Desse outro lado, você fala desse outro lado. Aqui, igual eu falei pro Pião, Pião, vou ter que trabalhar, né, no outro dia, eu acordo 6 horas da manhã. Aqui a gente tem que fazer de tudo um pouco para você se manter, para você, né? Mas assim, é isso. É batidão mesmo, é ficar longe da família, é chorar de vez em quando de saudade, é entrar em depressão de vez em quando, né? Entra, sai, aí corre, né, assim, da depressão para não voltar. Então, assim, isso daí é uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, só quer mostrar o lado positivo e tal. E a gente tem que falar dessas pelejas, porque muita gente passa por isso, muita gente passa, né? E é onde a gente tem que se fortalecer, falar, poxa, de vez em quando, né, a gente tem que... Mas o que você falou sobre ser verdadeiro, eu acho que é isso. Assim, a pessoa Mas quando também ela... na mesma cidade. Por exemplo, eu moro a 45 quilômetros da minha mãe. Às vezes faz uma semana que eu estou sem nem ver ela, né? Falei, nossa, mãe, desculpa, é uma semana que a gente mora na mesma cidade, que é grandão, Roma, normal, mas eu não consigo ver você, não é incrível, né? Mas porque viver... assim, o que acontece, eu acho que tem muito a ver, que inclusive eu quero até falar sobre essa situação em relação à sua mãe, Juliana, porque eu passei durante 10 anos, 11 anos, algo muito parecido, né? Ao que você está vivendo. E entrei também com essas dúvidas, eu tinha dentro de mim a certeza de que era aqui que eu tinha que me manter, ao mesmo tempo eu pensava, poxa, mas o que está acontecendo lá? Também tem uma irmã mais velha que também assumiu a situação e falou, não, peraí, deixa que aqui eu seguro a onda. O que mais pega, apesar de você saber que é entrar num avião e descer lá, não é tão fácil, né? Eu acho que é isso que é o que te deixa sempre com essa sensação de, porra, será que o que eu estou fazendo está certo? Porque é uma decisão que envolve muitos aspectos, né? Eu não vou fazer uma visita e volto, né? Eu vou de férias, ficar um tempo, já me compromete bastante, né? Agora, eu vou pra ficar, já é outra história. Então, assim, a minha mãe falou uma coisa para mim, meu pai ficou doente durante muitos anos, né? Eu perdi ele em 2018. Mas a minha mãe me falou, logo no começo de todo esse turbilhão, ela falou, filha, o que um pai e uma mãe quer é ver um filho feliz. E a gente sabe que aqui você não vai conseguir. A gente sabe que aqui para você não vai ser isso. Então, segue seu rumo, segue sua vida e tenta, logicamente, né? Foi uma época que eu cheguei aqui, não tinha nem essa internet que existe hoje, com essa capacidade toda e tal. Então, foi muito sofrido, muito, 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 muito mesmo. Me marcou para toda a minha vida o que eu vivi em relação a isso. Mas, assim, se eu posso te dizer alguma coisa em relação a esse aspecto da sua vida, faça tudo o que você puder fazer por ser verdadeira com os seus sentimentos em relação à sua mãe. Porque, pelo que a gente começou essa live, você falando da sua mãe, eu ia falar, porra, admiro a sua mãe só pelo que ela fez por você quando você era pequena. Mas, não, eu tenho até um carinho já lhe conhecendo, porque é uma mulher que essa trajetória não é para qualquer uma. E se ela veio para esse mundo e passar por isso e ter dado a vida a você, é um propósito muito importante, muito sério. E eu espero que você tenha toda a força do mundo, que Deus te proteja, que as suas crenças, a sua fé possa estar sempre 100% com você, porque você merece. Você merece. Gratidão, não é fácil. Gratidão de coração mesmo. Nossa, vai fazer eu chorar aqui na live, viu? Mas, verdade. Ô, Ju, me diga aí. Diga.
emocionei, Lê. Não, é verdade, Juliana. A parte da admiração que eu sinto por você como capoeirista, que eu te falei isso lá atrás, que vai ter que ficar por uma outra live, que conhecer Roma no louco, igual a gente fez, né? Foi muito legal. Que o Piau vai ter que saber sobre isso em algum momento. Mas, além disso, eu fiquei louca quando eu viajei. Já conhecia pelas pessoas falarem, foi uma fase assim que ela estourou. A Juliana. Eu falei, gente, mas essa mina, né? E eu queria saber, eu queria ver. E eu tive muita sorte de coincidir com ela em um evento em Roma. E, pô, demorou 30 segundos e falei, pô, todo mundo fala, tá certo isso mesmo. Antes de concluir, vamos falar sobre isso. São muitos detalhes de muitas coisas. Mas nossa, muita coisa. Por você, como capoeirista, como pessoa, agora mais ainda, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão participando da live, que vão ver essa live depois que vai estar gravada, vão se surpreender ainda mais com você. Obrigada. Mas me diga aí, vocês. Ô, Ju, me diga aí, agora tem uma passagem. Me diga aí, tem uma passagem. Você prefere ir lá no Brasil ou trazer sua mãe lá no Japão? Na verdade, eu gostaria muito de trazer ela aqui. Muito mesmo. Só que ela fala que ela tem medo de avião, sabe? E de andar de avião. E aí, o que acontece? Aqui não é daqui e ali, né? São 2 dias, praticamente. Aí, entra aquela dúvida, né? Eu prefiro minha mãe ficar bem lá, eu ir lá visitar, né? Porque acho também para um filho mostrar aos seus pais o que você conquistou, o que você lutou para chegar até lá, mora cá, olha aqui, não, sabe, aqui pode ser como comprar uma casa ou um carro novo, mas também um trabalho em outro país, o orgulho de ser filho, né, e mostrar ao pai o que conquistou na sua vida também é muito alto, né? Então, como filho, como pai, queria saber essa coisa aqui, mas Então, eu gostaria muito de trazer ela, se ela não tivesse esse medo, mas aí, quem sabe, eu consigo um remedinho aí que ela apaga no dia, acorda no outro, né? E chega aqui, aí fica bom. Tem remédio homeopático, eu dei para meu filho, para viajar no Nova Zelândia. Então, dormia aí 10 horas. Vai ser bom. Aí, mas eu acho que dá certo, sim. Dá. Um dia eu quero me organizar para se estruturar bem e ela ficar uns dias aqui comigo, né? Ficar uns meses, na verdade. Lógico, sim. Tranquilo. Antes de concluir, oi meninas, quero te mostrar uma coisa e depois falar sobre o que estava dizendo ali. Não sei se dá para ver. Olha aí! Que legal! Esse aqui é o meu avô, é o meu tio, esse aqui não sou eu. Olha, que legal, Pião. Foi lá em Milão. Foi Roma, esse? Roma esse, sim, porque passou Ronald, estava aqui em Roma naquele período. E acho que é ao mesmo tempo do que estava dizendo Ale. Mas a amiga está aqui, onde está, Ale? Oi, Ale. É só para ver que a sua memória não está muito boa, porque ela falou desde 2013, 2015, não lembro, mas o ano era esse aqui. Espera aí. Caramba. Não. Ecco. Legal, hein? 14 de abril de 2014. Caiu a conexão dela. Caiu a conexão. E também lembro com muito orgulho esse momento, porque para mim, eu era da pouco graduado, o instrutor, não lembro bem, e esse evento aqui do professor Ronald, ao tempo, não sei se agora ele mudou de graduação, mas do Ronald, foi massa, foi um evento super, super legal. Muito vou chamar bom. Novamente a Lê, sim, vou chamar novamente a Lê, porque estamos na parte conclusiva e ela que faz a pergunta. E não quero responder a Moranguinho. É só me convidar para a Espanha que eu vou, hein? Só tô esperando um convite aí que eu vou para a Espanha de novo. Mas na Europa curtir. Depois vai dar uma volta em todas as cidades, né, Ju? Opa, com certeza. Se eu te falar, eu sou apaixonada por Roma. Nossa, Roma para mim é tudo. Acho que eu já fui umas 3 vezes para Roma já, se eu não me engano. 3 ou 4 vezes.
Por aí. Ah, não Primeira vez sabia. que eu fui foi em 2012. Eu não sou muito boa com data, sabe? Mas assim, eu Eu já fui também. umas 3 ou 4. Eu admiro aquelas pessoas que pegam quando vai contar a história, fala, então, lá no ano de 2000 e tal, e aí vai falando, mas eu não sou muito boa, não. Ah, Ah, tá na Galícia tá na agora? Galícia Ah, agora, sim, sim. ó, Eu também estou ó. descobrindo um pouco a Espanha graças a Lê, porque a gente convidou muitos capoeiristas brasileiros que moram lá na Espanha também, né? Porque não conheço muito bem aquele país. Eu fui lá em Madrid, fui para conhecer Mestre Caco, e também para mim foi uma empatia assim chegou. Eu fui lá em Madrid só para ficar um pouco com ele, e nem eu estava no seu grupo. Ainda estava o ritual com o Mestre James, mas falei com o Caco, cada onde está, tá em Madrid, posso chegar lá um dia só para ficar um pouco contigo e falar? Sim, ele falou com a Lê, e aí que conheci a Lê, né? Você faz parte do grupo Era do de Mestre Anca. Caco? Sim, sim. Oh, que legal, Sim, gente. sim, Muito legal. desde o ano que começou a pandemia, 2020, 19 foi? 20, né? 19, Foi ou 20, 19, 20. né? Foi Aham. 20, não, 19 começou, porque nasceu, meu filho fez um ano, depois o aniversário dele, todo mundo parou, porque ele nasceu dia 4 de março, aqui tudo fechou 8 de março de 2019, e naquele fevereiro eu queria mudar de grupo, falando com o mestre James, falando muito claramente com o mestre James, como você falou com o mestre Aranha, ele falou, sim, Piau, vai. Vai, eu estava Ah, esperando só esse momento que queria começar a sua história. E é muito interessante, né? Quando alguém fala para você assim, você precisa daquilo, né? Vai, siga seu caminho, né? É isso, como se é igual quando a mãe fala assim, Deus te abençoe, vai, eu, né? eu parei assim, Então, verdade, ele vai, sim, eu voltou, voltou. voltou. Marcelo, Aí. faltou excluir. Então, me estava pensando muito quando você estava falando sobre essa passagem aqui de troca de ideia, de grupo, sei lá. Eu também falei, nossa, eu também a mesma trajetória, diferente, porque eu não precisava criar um novo grupo, mas mudar assim, com o apoio total do mestre, é outra história. Você, de leveza, eu entrei na área de Anca, de Eu verdade. tô na cozinha de casa. Que Ai, legal. gente, Legal. fazer o quê, né? Eu tinha montado tudo certinho, mas aí deu problema lá no telefone. É o improviso, é o improviso. Se, Falou que eu não sabia. se é os japa, se são os japa, Oh, na hora já bugou, Ai, eu tinha bugou. dado bugou. eu morri. Eu quase morri. Eu falei, meu Deus, que esse telefone. Mas tudo dá um jeito, né? Nem que pega uma garrafa PET, coloca Não, gente, é assim. um jeito. Eu sou da época que lá no Brasil, quando que a televisão não pegava direito, a gente colocava o bombril na Ah, antena, sim. né? Não, isso é a coisa mais comum do mundo. Aí colocava o bombril, aí ainda ficava mexendo assim, o bombril para se sintonizar. Então, Sim. tá, E agora a minha quando a do lado morrendo de medo, antena, é verdade. sabe aquelas antenas que giravam Para! assim? Antigamente era assim também. Eu ia lá na janela, ia girando assim aquele ferro da antena, olhando para cima, minha avó, mais um pouco, mais um pouco. Aí, Isso! e quando batia aquelas TV de tubo, aí ia fechando a imagem, pá! Aí voltava. Não, e a minha Senhora. época, muito louca, assim, que não podia se mexer as pessoas. Não sei por quê. Tu levantava e a televisão descobriu, gente. Aí você fica brigando, né? Você fica brigando, não se mexe, porra, não Para! a gente vai mas assim, não tem jeito. A gente era unido, né, antigamente. Que enquanto um olhava a tela, o outro tava lá na antena, o outro já tava, né? Então era muito bom isso aí, gente. Isso, isso. Engraçado. Nostalgia Muito. pura. Já cresci aí, sabendo que aquilo tá até pra ver a televisão, é pau em casa, uma briga às vezes que dá.
Porque não podia, um não podia se mexer, não podia tocar na antena, não podia limpava. Minha mãe, somos duas mulheres em casa, né? Eu e minha irmã. Minha mãe, tem que limpar a sala, tem que não sei o quê, mas tem, com cuidado, porra, né? Era da televisão com cuidado, pra não mexer, pra não dar merda. Depois de que... Não mexe na caixa de abelha, não. Ai, engraçado. Pronto. Na sua ciência estamos falando um pouco do evento onde foi aqui a Juliana, foi 2014, amiga, nem 2013, não 2015, 2014. Pulou no meio. Eu mostrei, não sei se você viu, eu mostrei a foto. Muralha, vamos só ler essa daqui, ó. O meu pai me deixava com a mão na antena pra ver o jogo do Corinthians. Eu ficar lá, ó. Conta, pai, 1-0. Todo mundo é país, aqui também. Aqui também. Se estava sozinho em casa com a antena sobre a televisão assim para ver, por caramba, na posição. Mas não, agora que você vê o jogo assim. Verdade. Quem tinha parabólico eu achava que era rico. É um certo perfil de porque você tinha parabólico, o meu poder está na minha mão. O poder está na minha mão. Não, Verdade. Ai, gente, muito engraçado. Foi no evento em Roma? Como? Do evento. Mostrou a foto. Mas você estava nesse evento? Não. A Juliana, nesses dias, ficou uns dias mais lá em Roma. Eu acho que foi quando não conheceu o peão. 2014 que eu conheci a Juliana. Mostrei a foto de um peão velho que depois está tá voltando de novo, né? Ô, peão, eu quase acreditei que era seu vô, peão. Que é isso? Seu tio? Coisa o meu tio Melinho que jogava capoeira. Ter ido pra Redianca te ajudou bastante, então, hein, peão? aconteceu aí nesse Roma que Oi? teve uma coisa que aconteceu aí nesse evento em Roma que foi assim. A gente teve um evento e tal, não sei o quê. E eu lembro que no dia seguinte nós fomos. Vamos treinar. Aí se juntou Juliana, a Dani, que era outra professora que estava lá, que é de Santos também. Sim. E claro, eu olhava as meninas e falava, gente, mas pelo amor de Deus, o que a gente vai treinar, né? Porque flexível eu não sou. Saltar eu morro de medo. E, porra, se hoje em dia a coisa já é como essa, imagina em 2014. Aí eu falei, tudo bem, mas tá indo todo mundo, eu vou, né? Chegou lá. Aí era um lugar que era para saltar. Aí eu olhei pra Juliana, o que você vai ensinar pra gente aqui? Não se preocupa. Não se preocupa, você dá um giro aqui assim. Eu falei, essa mulher vai me matar. Não sei. Aí ela, não, tranquila. Esse jeito dela assim. Eu já tava quase acreditando, hein? Porque ela falava tão assim, uma coisa tão... Não, Ale, fica tranquila, você vai ver, é só a base aqui, não sei o quê. Aí, porra, aí começou a Dani, foi lá e, pum, saltou, e eu falei... Aí ela foi, ajudou assim, mas a mina já tinha uma base. Aí vai a Moranguinho que não tem medo. Puta. Aí eu falei, porra, meu, sério mesmo, vou ficar por aqui. Eu vou ficar... Não tem problema, eu já tô aprendendo. Mas eu quero ver você, porque, né, assim eu pego bem os movimentos. Te adoro, amiga, te adoro. Obrigada, minha base total brasileira, que eu vou ter que fazer meu jeitinho aqui, porque senão eu vou sair daqui toda quebrada e vou chegar em Madrid e vou ficar 3 meses para me recuperar dessa aula. Eu falei, deixa aqui. Uma próxima. Tava aprendendo de oitiva. Legal, né? Você lembra? A gente foi lá no Coliseu, né? Teve um dia que a gente foi no Coliseu, a gente passeou bastante, né? Eu tenho essas fotos também que tinham aqueles indianos flutuando, né? A gente tirando foto. Nossa, muito legal. A gente comprou as bananas na feira. Eu lembro que a gente lá em pleno Coliseu comendo banana. Ai.
Legal. Banana em Muito Roma. legal. Foi legal, né? Nossa, divertido demais, gente. E tem que fazer mais vezes isso aí. Eu Se estou aqui, encontrar É um pouco longe. É ela. um pouquinho, mas... Como a gente É só tomar remédio para dormir no avião, é rápido. agora vai entrar teu povo aí na live pensando que eu tive que roubar o celular dela. Então, Minha filha. Obrigada. Beijo, Olha aí. Leandro. ah, Muito legal, hein? Muito legal mesmo. Nossa, falar nisso foi mais de Nossa, quase 2 horas já nós aqui. Mas é muita história, né? A gente É acaba muita chegando história. duas. o Pior não te fez a pergunta, mas imagino que ele vai fazer agora, né? Não, eu deixei para você. Estava esperando você. Não, pá. Cada um quer o próprio lugar. Esse aqui não é o meu lugar. Vamos ter que terminar a live, porque a vida é assim, né? Você tem que levantar de manhã, nós aqui temos um montão de coisa para fazer, o Pião também. Mas vamos deixar aí meio que sob alerta para quem sabe uma próxima, tá? Porque com certeza essa live vai dar o que falar, porque aconteceu de tudo nessa live. É verdade. Mas a gente sempre pergunta para o convidado se quiser resumir a capoeira em uma palavra, qual será? Vida. 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 Bem. Vida. Capoeira é Mais minha uma. vida. Mais uma. Mais uma resposta como vida. Muito bem. Porque Essência, né? Essência. Sim, Uma vida sem essência não é nada. Muito bem. Vida é a palavra que mais como é que fala? Rimbalza, pim, 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 na capoeira. É verdade, né? Juliana, Faz parte da sua vida. quero deixar aqui na live também registrado que essa primeira fase que está terminando já praticamente, a gente vai ter só mais uma live na semana que vem. E vamos dar um tempo por causa do verão na Europa e tal. E depois a gente volta com um monte de novidades que a gente já está pensando para a segunda etapa da Capoeireu, da live da Capoeireu. Mas eu sempre faço questão de as pessoas que se dispuseram a fazer parte se disponibilizaram a fazer parte desse projeto, que ainda no sentido de likes, de visualizações, de reconhecimento assim mais tal, é muito pequeno ainda, mas é gigantesco para mim e para o Pião, porque é uma coisa que nasceu de forma tão natural, tão verdadeira, tão sem grandes a gente não tinha uma necessidade de fazer nada grande, mas o resultado para a gente é tão gratificante, tão legal, e saber que a gente está podendo contar nessa primeira etapa com pessoas do teu nível, do teu reconhecimento, da tua representatividade na capoeira, a gente não pode fazer outra coisa senão te agradecer profundamente. Sério mesmo. Nossa, obrigado. Não, é verdade. Eu espero assim que essa tua generosidade volte para você com só coisas positivas, porque você merece muito, você merece demais, e a gente vai estar sempre torcendo por você. Espero que as pessoas que entrem na live, o Pião sempre coloca o @ das páginas do convidado, então sigam a Juliana, é uma pessoa que tem muitos conteúdos voltados à capoeira, é interessantíssimo ver a movimentação que ela coloca, um detalhe de alguma aula que ela coloca com os alunos dela. Então, é uma pessoa rica em todos os aspectos relacionados à capoeira. Tem muitos recursos e vale muito a pena seguir. Espero que vocês coloquem isso em prioridade, porque o Instagram também é para isso, para adquirir conhecimentos. Isso. Nossa, eu que tenho que agradecer vocês de coração, porque lembra quando você lançou o projeto, eu peguei até comentei, né? Falei, nossa, vai ser sucesso total. E esse sucesso é a questão é o que eu falei para você, essa simplicidade. Eu acho que isso é muito verdadeiro, sabe? Tudo isso. Esse bate-papo, vocês não têm noção. Para mim, o bate-papo foi muito descontraído e o quanto massageou aqui meu coração, sabe? Me fez bem. Eu acho que era o que eu precisava, sabe? Aconteceu aquele imprevisto, tudo, e de repente deu certo agora da gente estar junto. Então, assim, dizer que eu tenho um carinho enorme
né, por você também, Lê. Uma Obrigado. admiração também, Pião também. Pião tô conhecendo mais ainda hoje também. A Moranguinho, nossa, quando eu vi ela aí também, sabe, eu tenho um carinho muito grande. Fiquei lá na Espanha, né, na casa dela também. A gente passeou bastante. Então, assim, gente, é dizer que isso que me fortalece a continuar cada vez mais, buscar cada vez mais. Obrigada, Lê, pelo conselho que você deu. Acho assim que tudo vem de encontro, né? A resposta, o universo ele dá a resposta pra gente. Eu acho que tudo que eu precisava ouvir, né? Deus teve você como intermédio, sabe? Obrigado mesmo, de gratidão, e dizer que meu coração sente o mesmo por você, por vocês, e então só agradecer. Obrigado mesmo. E aí a gente tá aí, eu tô torcendo por vocês sempre. E esse projeto tem que atingir mais pessoas para conhecer essas histórias, conhecer essa força e as pessoas se fortalecerem, né? Não só assim na parte física da capoeira, mas aqui dentro mesmo, né? A Conhecer alma. as pessoas. Isso. Conhecer a gente como pessoa, como ser humano, né? Isso o projeto, a finalidade do projeto é essa aqui, é entrar em relação com as pessoas, né? Porque a gente não está em divisa, não está dentro de uma roda, não está tocando berimbau, fora disso, né? Mas são o Piau, a Juliana e a Ale. É por isso que a gente gosta de começar com quem é a Juliana, não é quem é a contramestra Juliana, né? Sim. Queremos conhecer, queremos fazer aquele bate-papo que geralmente dentro de um evento não faz, porque não tem tempo, porque tudo muda rápido, porque, sabe, tá ali só comendo, falando de capoeira e não tem a possibilidade de conhecer mais aquela pessoa. E o projeto é próprio isso, conhecer mais a pessoa, né, que eu conheci lá no evento, mas quero ainda falar contigo, então, vamos fazer esse bate-papo bacana na capoeira e eu. É a vida desse projeto. Muito obrigado, Ju. Eu também queria dizer uma coisa, que eu sou mais fã da Juliana do que a Lê. Porque eu, na rede sociais, tem também um diamante. Agora não tem mais porque não estou pouco no Facebook. Mas até há poucos dias eu tinha o diamante de fã mais ativo da Juliana. Que legal, Pio. Então, na rede social, quando eu li, nossa, falei, sou um fã ativo. Me senti feliz. Que legal. De verdade, amiga, foi um prazer incrível. Igualmente. Foi uma live muito esperada, porque daquele dia de domingo, 27 de março, sei lá, não lembro muito bem, que a gente não fez a live. Falei, nossa, mas vamos conseguir, vamos fazer, porque é vontade de todos nós fazer essa conversa assim de leveza, de brincadeira, de muita história, de muita sabedoria. Eu conheci uma grande Juliana, uma outra Juliana, porque te conheci lá na roda, mas aqui é outra história. Então, muito obrigado para se deixar aberta assim com todo mundo, comigo e com todo mundo. Muito, muito obrigado por tudo, porque abriu a mente de todos os participantes nessa conversa. De verdade. Graças. 4 pessoas. Vamos. Até a próxima, gente. Então, Tchau, antes de concluir, esperamos, gente. Mudou a data com a última live. Essa aqui é a penúltima live. Mudou a data da última live. Não é mais o dia quarta-feira, dia 31, mas vai ser a segunda-feira, dia 29 de maio. Vamos concluir essa primeira etapa com o nosso grande mestre Caco. Muito esperado. Vou me organizar para assistir, hein? Acho que vai ser noite, ou amanhã, porque vai ser às 15 horas de Brasília, 8 horas da Europa e 8 mais vai ser na madrugada da japonesa. Então, se organiza, vamos concluir essa primeira fase com o nosso mestre Caco, o nosso querido mestre Caco. E então, eu estou só esperando aquela data lá. É sim. Legal, hein? Muito meninas, bom.
Beijo. Dá vontade de ficar a madrugada toda aqui com vocês aqui, ó. Né? Qualquer dia eu vou fazer um brinde à madrugada. Isso. Né? Tchau. É, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, Tudo de tchau, bom pra gente. vocês. Um beijão. Ô, Valeu, tchau. pessoal.